Oi, gente! Eu não vi que nós já estava no ar, já entramos no ar. Uma semana com muitas reviravoltas, né? Uma eleição que, de fato, está bastante. Como é que eu posso dizer? Não posso dizer emocionante, porque, infelizmente, a burguesia, as grandes elites, né, evitaram e suprimiram quase todos os debates. Amanhã a gente tem o último com a Rádio Gaúcha. Mas, e o povo está muito cético com a política, como todos sabem. Mas o que eu quero dizer é que teve novidades importantes aí nessa semana, diante dessa retirada, dessa renúncia do Fortunati. Em primeiro lugar, é evidente que houve um problema ali de compatibilização, de formalização, né, da filiação do vice do Fortunati, mas o TRE julgar nos 45 minutos do segundo tempo, né, para a retirada de uma candidatura que, embora eu tenha todas as diferenças políticas, eu fiz oposição a todos os governos do Fortunati, vocês sabem disso, mas tinha toda a legitimidade de concorrer, eu acho muita sacanagem. Ainda mais nos bastidores, né, que todo mundo está vendo que teve um jogo articulado para que entrasse na justiça contra a campanha do Fortunati, para, de fato, inviabilizar que ele pudesse concorrer. Evidente que o projeto do Fortunati não é o meu, mas eu quero ganhar do Fortunati, da centro-direita, nas urnas, né, no voto. Quero fortalecer as ideias do PSOL, fortalecer uma esquerda que não se vende, não se rende. Está aqui a Sônia, nossa candidata vereadora no Insônia. Então, a gente viu esse movimento aí ontem, e a gente viu esse julgamento célere e o PTB já chamando o voto na candidatura do Melo. Eu acho que tem algumas coisas que a gente já pode depreender, né? Primeiro é que o bolsonarismo, enquanto força política, não tem candidato com peso de massas em Porto Alegre, né? Os candidatos que mais representam a extrema-direita estão lá embaixo, né? E a gente vê pouco volume de campanha, enfim, aquele que tentou fazer, né, enfim, me atacar no debate da Band, vocês lembram bem, e que eu botei ele no lugar dele, que obviamente é um candidato de extrema-direita, que é o Walter. O Paim, que se colou no Bolsonaro, mas que também não decolou. O que nós temos é o Marquesan, que obviamente é o mais autoritário, e com essa decisão de hoje tende a se enfraquecer, né? E nós queremos muito que o Marquesan, obviamente, não vá para o segundo turno. Mas o que eu acho que acontece é que tem um contingente bastante forte de pessoas, né, que não migrarão automaticamente para a candidatura do Melo, que é aqui o PTB está apoiando. O PTB, se há governo, está dentro, vocês sabem bem, né? O Melo e o Fortunati governaram junto bastante tempo. O Fortunati ainda não estava no PTB, né? Mas depois entrou no PTB. E, enfim, onde tem governo, o PTB está dentro, está apoiando agora a candidatura do Melo. Tem espaço para que a gente vá consolidando, né? E buscando fortalecer uma esquerda alternativa e uma esquerda coerente. O que a gente não pode é cair nas fake news, né? Eu não gosto de fake news, vocês me conhecem. Sejam elas de direita, sejam elas de centro-esquerda. E eu acho que é lamentável, porque nós fizemos uma campanha muito focada em atacar o Bolsonaro, atacar o Marquesan e a velha direita, mostrando como eles têm uma agenda econômica antipovo, enquanto todos prometem mundos e fundos, mentindo que a partir de 2021 a situação vai ser muito fácil, muito tranquila, porque basta eles ganharem que Porto Alegre vai melhorar. Nós estamos falando a verdade, 2021 vai ser um ano difícil. Vai ser um ano difícil porque as elites econômicas querem passar a conta do Covid para a população, né? E a gente se diferenciou do centro-esquerda, que é expresso pela campanha da Manuela, um projeto que já governou o país com o PT e o PCdoB, pode mudar o nome, né? A Manuela diretamente não foi ministra, mas é o mesmo projeto político, que tem um modus operandi e uma esquerda que é diferente da nossa, porque afinal eles governaram e governaram com as elites, as empreiteiras, os bancos, com os partidos do regime, né? O Temer não caiu de paraquedas no governo do PT, ele deu um golpe parlamentar depois, mas tinha uma composição política. E para nós que fizemos oposição coerente a esses governos, isso na verdade é uma prática que não vai à raiz dos problemas para poder permitir a taxação das grandes fortunas, radicalizar os mecanismos de participação social. Por isso nós fizemos oposição a esses governos e nos mantivemos como uma esquerda independente, uma esquerda coerente, uma esquerda que tem palavra, né, compromisso com o que defende antes e depois da eleição, né, como fala o Thiago Santos,
que está na chapa maravilhosa dos Cristãos contra o Fascismo, que concorre com o número 50001, Fernanda Esquerda Valento. Nós somos Esquerda Valento, vamos de pessoal 50. Mas a gente não botou esse centro da nossa diferenciação na campanha, inclusive durante todo o primeiro turno. Mesmo vendo movimentos subterrâneos, falando que o pessoal não quer unidade em Porto Alegre, quando, na verdade, diante do fascismo e do governo Marquesan, mesmo sendo de esquerdas distintas, nós propusemos unidade em 2019 e o PT e o PC não quiseram, né? Depois criando, né, outras teorias aí de que a nossa candidatura seria por vaidade, não por um projeto político distinto. Nós temos um programa radical que vai à raiz dos problemas em Porto Alegre. Nós falamos, nós vamos taxar os banqueiros, nós não vamos governar com as grandes empresas de ônibus, porque é preciso apresentar na eleição verdades. Mesmo assim, nós respondemos na política. Depois, uma situação extremamente grave de despolitizar o debate eleitoral. O voto útil, ele serve no segundo turno da eleição. A eleição tem 2 turnos para que no primeiro turno a gente fortaleça e construa o projeto que a gente acredita. E ao mesmo tempo, mesmo com todo esse discurso, nós optamos por fazer uma campanha honesta, nos diferenciando da extrema-direita e da direita com centralidade, né? E ao mesmo tempo, claro, apresentando as diferenças programáticas que nós temos com esse projeto. Agora, eles fazem uma fake news que, sinceramente, só não entendendo de matemática ou de política para acreditar que a eleição se resolve no primeiro turno. Isso é impossível, gente. A eleição se resolver no primeiro turno. Tem algumas coisas que são tendência e que é muito difícil reverter. É muito difícil reverter. São tendências que a Manoela está no segundo turno. E eu acho isso muito bom que ela esteja no segundo turno. Mas nós queremos estar nós também no segundo turno para ter o mesmo tempo de televisão e de propostas para que a gente possa fazer o debate entre a centro e a esquerda. E a esquerda valendo programática. Tirar a direita do segundo turno. É uma luta, não é fácil. Mas, se pesquisa ganhasse a eleição, não tem porque ter eleição. Basta suspender a eleição do dia 15 de novembro e fica com as pesquisas. Não é assim. As pesquisas induzem, inclusive. Mas não é a eleição. A chance é o povo que dá. Então, em primeiro lugar, não é possível resolver a eleição no primeiro turno em Porto Alegre. Agora, no primeiro turno não é possível fortalecer ou enfraquecer ideias. E nós estamos lutando para fortalecer uma ideia de quem está na luta com os trabalhadores, com os municipários e municipárias, quem está na luta com as mulheres, com a comunidade LGBTQI+, com os negros e negras, que tem uma chapa representativa, antifascista, feminista, antirracista, uma ideia de luta que é importante estar fortalecida para que a gente chegue no segundo turno e possa fazer o debate em Porto Alegre, ou mesmo que não chegue no segundo turno, saia fortalecido para as lutas que virão. Seja para o segundo turno, e nós também sabemos que no segundo turno é importante escolher fazer o voto útil e não só o voto útil, inclusive o apoio útil. Mas o que não é possível é fazer fake news de direita ou de esquerda. Nunca fiz. Inclusive, inadvertidamente, qualquer um de nós pode ter postado uma notícia que não era verdadeira, mas imediatamente depois se apaga essa notícia, se corrige, etc. Quando a gente vê movimentos orquestrados para querer despolitizar a eleição, tratar com terrorismo, transformar o segundo turno em primeiro turno, e agora pintar um cenário que de fato é impossível no primeiro turno da eleição, eu acho grave. Acho grave, inclusive, para o nosso campo. Porque nós sempre prezamos pelo debate programático. Eu digo sempre para todos que eu encontro, quando me dizem, Fernanda, eu te amo, eu queria votar em ti. Eu disse, olha, tu tem que votar no melhor programa. Se tu acha que o melhor programa é o da Juliana, vota na Juliana. Se tu acha que o melhor programa é o da Manuela, vota no da Manuela. Mas se tu acha que o melhor programa é o meu, e eu sei que é o meu, vota no 50. Ou eu acredito que é o meu, né? Que não é sozinho, que foi construído a mais de 500 mãos. Está aqui a Adriana Colares, também comentando aqui na nossa live. Então, ninguém pode tirar o direito de votar naquilo que se acredita. A Adriana Colares é a nossa candidata a vereadora também. Bom, então voltando ao cenário eleitoral, é óbvio que tem muita reviravolta. Olha a Marisura aqui. Quando o MESP foi criado, Fortunati e Mello apunhalaram os trabalhadores. Não queremos figuras repetidas e que agora muito bem
do que são capazes. Fora Playboy e sua corte, agora Fernanda 50. É isso aí, Marisur. Eles criaram o IMESF como uma figura inconstitucional, nós avisamos que seria inconstitucional. Quando veio a notícia, eu estou há 1 ano na luta com os trabalhadores do IMESF. Eu não venho agora dizer que eu vou criar uma empresa pública aos moldes do que propôs o Roberto Robaina, o Alex Fraga, a Karen, a nossa bancada lá na Câmara dos Vereadores. Eu tenho defendido isso há 1 ano. E eu acho que é fundamental fortalecer as lutas do nosso povo, a luta do IMESF, inclusive quem esteve na luta, junto com os trabalhadores e trabalhadoras. Mas o que é importante é que o cenário está aberto. Vejam vocês, se nas pesquisas que tem uma margem de erro de 2 a 3%, eu nunca fui muito de acreditar em pesquisa, mas enfim, né, eu apareço na última CNN com 4, digamos que na margem de erro tenha 6, digamos que tenha 10% dos votos que agora pairam, que a gente consiga, né, batalhar por um percentual desses votos, a gente vai estar em empate técnico com Sebastião Melo e com Marquesan, que estão ali, né, naquele pelotão do meio. Então, não é impossível buscar votos, primeiro dos indecisos. Eu tenho mostrado muito para pessoas que não acreditam no sistema político, que a esquerda antissistema, que a esquerda coerente nessa eleição é o pessoal, não só na eleição, é a esquerda coerente que tem tido uma política antissistema desde a sua fundação, né? Então, deixa o comentário da Miriam, gente, vocês tiram às vezes muito rápido, eu não consigo ler. Então, a gente precisa fortalecer essa esquerda antissistema, convencer aquela amiga que não está decidida, convencer aquele colega de trabalho do IMESF que o voto útil é em quem a gente acredita. Tem gente que me diz, mas eu não quero Marquesan. Eu também não quero Marquesan. Aliás, eu fui a que mais ataquei o Marquesan desde o primeiro dia da campanha. Para não ter o Marquesan, não vota no Marquesan. Votar na Fernanda é votar contra o Marquesan. Inclusive para fortalecer quem teve na liderança da oposição contra o Marquesan, nas lutas contra o Marquesan. A Miriam Guzmão, que é uma combativa companheira municipária, está dizendo que votar em programas, projetos, ideias, não votar em ele ou ela, não multiplicar o analfabetismo político. Não vamos fazer o mesmo jogo da direita. Esquerda valendo, a Fernanda 50. É verdade, Miriam. É o projeto político. E não vamos fazer o mesmo jogo da direita, do terrorismo, do jogo baixo, das fake news. Não vamos aceitar esse tipo de coisa, de despolitizar a eleição, né? De despolitizar a eleição, inclusive para tentar 2 coisas, né? Isso de construir uma fake e acabar, né, tentando tirar os votos ideológicos de quem é parte de um projeto distinto, mas também de um analfabetismo político que desconsidera a história. Porque a chance é o povo que dá. Em primeiro lugar, não tem eleição ganha ou perdida até 15 de novembro, independente de quem é candidato e quem não é candidato. Mas, se fosse pela chance, o Olívio jamais teria sido prefeito de Porto Alegre. Ele aparecia em 4º lugar, com 2% das pesquisas, e ganhou a eleição em 1988. No momento político de ascenso das lutas, quando o PT ainda era petista, fez um governo que trouxe muitas inovações. Mas esse projeto também, ao chegar ao poder, né, no governo federal, se adaptou. Tanto é que nós começamos a fundação do PSOL quando a Luciana Genro, coerentemente, se recusou a votar contra a reforma da Previdência, ou se votar a favor da reforma da Previdência, e foi expulsa do PT por isso. Não é que nós começamos a construção do PSOL porque nós queríamos, nós fomos expulsos do PT por ter um programa distinto, coerente, começamos a construção do PSOL. Bom, mas só pegando um exemplo. Depois a gente comenta, pessoal, os comentários, mas olha só. 2. Por pesquisa, Luísa Erundina jamais teria sido prefeita de São Paulo. Ela aparecia lá atrás em todas as pesquisas. E o Brizola, governador do Rio de Janeiro, aparecia com 2% também e ainda teve uma tentativa de fraude eleitoral. Aquela época era cédula, diferente do que diz o Bolsonaro. A cédula é mais perigosa e teve toda uma luta política para que o Brizola tomasse posse como governador do Rio de Janeiro. Aliás, se fosse por pesquisa, o Boulos não estaria indo para o 2º turno agora em São Paulo. As pessoas começaram a comprar ideia, né, votar em quem acreditam, foram virando os votos e o Boulos saindo para o 2º turno. Esperamos e vamos seguir na campanha do vira-voto, porque não tem eleição feita ou não feita até domingo. Uma coisa é que a eleição em São Paulo não se resolve no 1º turno. A eleição em Porto Alegre não se resolve no 1º turno. A eleição no Rio de Janeiro não se resolve no 1º turno. Eu quero que todos os candidatos bolsonaristas sequer vão para o 2º turno, o que é um feito enorme para o Brasil.
Se o Russomano sai de lá e entra o Boulos, vai ter o mesmo tempo de televisão. Se o Crivella deixa de estar no segundo turno, e para não ter Crivella no segundo turno, é importante votar em quem a gente acredita. Lá a gente tem a Renata, candidata pelo PSOL, né? Mas não ter candidatos bolsonaristas no segundo turno já é um feito enorme. Mas vai ter segundo turno nesses lugares. Então, 2, não vamos propagar o analfabetismo político. A chance é o povo que dá, e nós sempre temos chance até fechar a urna, dia 15 de novembro, e o voto útil é o voto que a gente acredita, que a gente apoia. Os rodoviários estão dizendo que são Fernanda 50, obrigada, acho que eu não sei qual companheiro rodoviário ou rodoviária, vocês sabem que eu tive com vocês nos últimos 10 anos de luta, e agora recentemente na luta contra a extinção da profissão dos cobradores, pelo fortalecimento da Carris. E a Cris estava lembrando que eu fui uma das únicas a votar contra a extinção da SEDA. Eu até fiz uma emenda, porque a SEDA, Secretaria, né, Especial dos Direitos Animais, que foi feita durante o governo Fortunati, eu era oposição e votei a favor, que aquilo que era bom, a gente sempre votou a favor, independente de ser oposição à situação. E era uma secretaria importante para a transversalidade das políticas dos direitos dos animais, de combate às zoonoses, de ter, né, mais centralidade nessa agenda. Foi extinta pela Marquesan, virou uma coordenadoria e tudo, né, foi sendo perdido. Então, ao roubo de vagas nas escolas de educação infantil conveniadas que o Marquesan foi conivente. Qual a sua posição? Eu sou contra o roubo de vagas nas escolas de educação infantil, né? Eu fui contra o desconveniamento no meio da pandemia. A Jade está perguntando porque ia deixar desassistida nos trabalhos de assistência nessas comunidades, né? E ao mesmo tempo, estou a favor da ampliação da rede de vagas, da fiscalização, né, da rede conveniada, da melhoria dos repasses e da ampliação da rede própria. Mas olha, eu acho que a eleição nossa em Porto Alegre, voltando, está muito aberto no sentido de que tenho visto muita declaração de voto na rua, muita gente pedindo material, muita gente apoiando as nossas ideias. Onde eu vou, tem gente fazendo foto, batendo selfie para abrir seu voto nas redes sociais, pegando colinha para colocar nas caixinhas de correio, para dar para as famílias, dar para os amigos. Manuela, tua carta é linda, tu tá aqui online, maravilhosa. Quando é que nós vamos fazer a tua filiação no PSOL? Foi lindo, tu viu que eu chorei, assim, não sei se dá pra ver, e olha que eu não sou muito manteiga derretida, sou difícil, viu? E eu me emocionei tanto lendo a tua carta, guria, eu só li na terça de manhã, tu me deu domingo no ato, né? Aí eu botei na bolsa, tá, segundo dia vai, vem, fiz um monte de coisa, esqueci da cartinha, terça eu abri, tava lá, essa cartinha da Manuela, e aí abri, li, disse, nossa, preciso fazer um vídeo, e eu te agradeço muito, 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 mas eu quero muito que tu venha militar conosco no PSOL, porque só por isso já valeu a eleição de uma menina que nem tu, uma jovem. Eu comecei a militar com 14 anos, tu tem 15. Se interessar por política a partir da nossa intervenção, eu achei tão legal a tua sinceridade, eu liguei, porque tu escreveu na carta porque eu queria ver a Manuela Dávila e te encontrei, e enfim, já estava toda cheia de 50, já estava toda adesivada, porque é isso, a gente tem que fortalecer os projetos que a gente acredita, as pessoas que simbolizam esses projetos. Então, Manuela, vem pro pessoal junto com a gente, e por favor, pede para tua família votar 50. Tu não vota, mas tu pode virar muitos votos ainda, né? Daqueles que, enfim, ainda estão indecisos e podem nos ajudar nesse projeto político. O Pietro dizendo que eu sempre tive ao lado dos municipários que estão sofrendo com essa gestão criminosa atual. Verdade, Pietro, inclusive hoje eu assinei a carta compromisso do Simpa. Eu tenho compromisso com todas as pautas ali, de revogar a Lei 851, retomar a carreira dos municipários, valorizar os servidores, cortar 70% dos cargos de confiança para poder governar com os trabalhadores municipais. Eu conheço trabalhadores em todas as secretarias que poderiam ser secretárias, secretários, diretores adjuntos que conhecem o serviço público. Então, valorizar os municipários é valorizar o serviço público. Isso é muito importante ser dito agora na eleição, porque o plano das elites econômicas é massacrar os servidores públicos assim que acabar a eleição, gente. É reforma administrativa, é a PEC emergencial para desindexar o que é obrigatório para saúde e educação no Congresso Nacional, e, ao mesmo tempo, esses neoliberais autoritários vão querer fazer a mesma coisa na política municipal.
Por exemplo, o Sebastião Melo tem como vice dele o Ricardo Gomes, que é do DEM, e tem feito todas as sinalizações que vai seguir fazendo esse projeto e essa agenda política neoliberal. Claro que ele é da direita, a gente conhece, né? E eu tenho dito que essa eleição tem polos. Tem a direita, a extrema-direita que está lá embaixo. Felizmente não teremos candidato bolsonarista com peso de massas em Porto Alegre. Tem a direita autoritária, que é o Marquesan, que é o pior prefeito da nossa história. Tem a centro-direita, que eu estava colocando o Sebastião Melo e o Fortunati, mas o Melo está cada vez mais à direita, né? Está tentando sinalizar um pouco, né? Falando das privatizações, etc, etc. Tem a centro-direita, que era a candidatura do Fortunati, que foi indeferida e ele renunciou, né? Ao invés de recorrer ao TSE, que não daria tempo hábil, então ele fez esse processo de renúncia e o PTB já está apoiando o Melo, ele já anunciou esse apoio, que pode... Né, saiu agora, hoje ainda, mas o Fortunati é expressão da centro-direita. Tem a centro-esquerda, que é a campanha da Manuela, né, do PT e do PCdoB, a centro-esquerda, que a gente conhece, governou o país 13 anos, óbvio que entre a extrema-direita, a direita, a velha direita, a gente acha que a centro-esquerda é melhor ou menos pior, mas esse é um debate de segundo turno, porque nós precisamos no primeiro turno fortalecer uma esquerda valendo para batalhar e estar no segundo turno, inclusive para depois no segundo turno fazer esse debate do menos pior, do voto útil, inclusive do apoio útil, em melhores condições. Em melhores condições. O pessoal ser bem votado no primeiro turno, caso eu não esteja no segundo turno, significa um projeto político comprometido com as lutas dos trabalhadores, que sai fortalecido para as lutas em Brasília, mas também para disputar a agenda municipal em 2021. Qual vai ser a política para os municipários? Revogar o PL 851 ou não revogar? Não tem esse compromisso expresso na candidatura da centro-esquerda, porque eu li os programas. Não tem esse compromisso expresso. Nós temos esse compromisso que para nós é fundamental. Cobrar os grandões para que os pequenos não paguem a conta da crise, porque a situação do município não é confortável, não é a crise que o Marquesa pintou, não, mas não é confortável. Para que essa conta não caia nos serviços públicos, é preciso ter de onde tirar. Nós somos os únicos, gente, que estão dizendo de onde vai tirar. Isso é grave. Porque tem gente que está dizendo que depois de 2021 basta essa pessoa ganhar que vai ficar tudo lindo, maravilhoso, Porto Alegre, etc. Não é assim. A gente espera que fique tudo bem e fique lindo e maravilhoso, mas para isso tem um caminho. Quem que vai pagar a dívida? Se o Itaú vai pagar a dívida, William, ou não vai pagar, eu vou cobrar. 4 mil mansões que devem 100 milhões, eu vou cobrar. Nós vamos cobrar. Especulação imobiliária. Não vão cobrar, não tem. O Latuf, querido, que gravou um vídeo lindo para mim. A gente vai divulgar daqui a pouco. Você sempre foi comprometida com o movimento social, sou testemunha disso. Tamo junto. Obrigada, querido. Muito orgulhosa do teu apoio. Sempre, né? Sempre. Há muitos anos. Nunca me esqueço daquele cartoon que tu fez, né? Da Câmara de Vereadores, eu era vereadora ainda. Ele fez a charge em 5 minutos. Menos até. Que eram os vereadores, todos os tubarões, e eu lá no meio fez para me apoiar. Não me lembro se na campanha de 2012 ou a de 2014. Acho que foi a de 2014. Depois, foi a de 2014 para deputado estadual, lindo. Muito obrigada. E é isso, fortalecer uma esquerda coerente no primeiro turno, fortalecer os movimentos sociais, fortalecer essa esquerda coerente. O PSOL, que nasceu, como eu disse para vocês, lá em 2013, da coerência da Luciana Genro, da Heloísa Helena, que hoje está na rede, mas que foi fundamental para a fundação do PSOL, de uma esquerda que não se vendeu nem se rendeu, do PCB, da UP, que retirou a candidatura da companheira Priscila para nos apoiar. Myron, que orgulho de ti. Hoje fui no centro, peguei bastante material e distribuí todo o meu bairro. Querido, é isso, muito obrigada. Bota na caixinha, fala com os vizinhos. Sabe que eu tenho conversado muito? Muita gente está cética com a política, né? E aí eu converso muito, gente, se vocês não votarem, eu acho que sempre é melhor votar nulo do que votar em porcaria, óbvio. Mas, se tem uma alternativa nesse sistema, se tem uma alternativa clara, coerente, comprometida,
não tem por que não fortalecer essas ideias no primeiro turno. E eu converso, conto as coisas que a gente já fez, o combate ao aumento do salário dos vereadores, a revogação do aumento da passagem, lá quando eu e o Ruas éramos vereadores, em 2013, junto com a mobilização da juventude, agora como deputada federal, mesmo sem a caneta, a gente conseguiu aprovar um monte de coisa, mais projetos que o Bolsonaro aprovou em 28 anos de deputado, não porque os projetos eram bons, claro que eram bons, mas porque teve pressão, mobilização, a gente organizou isso. E tem gente também que diz, olha, eu gosto muito de ti de deputada federal, então eu não vou votar em ti porque eu gosto de deputada federal. Gente, se como deputada federal, vereadora, nós já fizemos um monte de coisa, imagina com a caneta. A prefeitura não é só uma estrutura para tapar buraco, embora tapar buraco seja muito importante numa cidade que o Marquesã esburacou inteira. Mas a prefeitura pode ser um espaço de organização, de resistência, de um governo para ampla maioria do povo. E nós queremos ter a caneta para mostrar que o nosso projeto político é distinto, que é preciso construir um novo ciclo e uma esquerda renovada. Mas, mesmo gostando de mim para deputada federal, fortalecer essa luta, votando no 50 no domingo, é fortalecer o nosso combate permanente ao Bolsonaro, à força das trevas, à direita, é fortalecer um projeto político. A Cristina está dizendo que lembra de mim no tempo de departamento de economia da URGS em 2001, que trajetória linda estás fazendo, obrigada. Parabéns, obrigada, Cristina, foi muito legal, meu primeiro estágio na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lá em 2001. Aprendi muito lá no departamento de economia e conheci muita gente. Obrigada, Lomar Santos Assunção, parabéns, desejo sucesso. Pode com um adesivo grudado na camiseta no domingo, tem um adesivo grande com o meu rosto, com o do Márcio Chagas, o número 50. Pode ir votar adesivado no domingo, pode encher de adesivo a roupa, só não pode esquecer de levar a caneta, o título, a máscara é obrigatória, ainda bem. Se tu puder, leva o álcool gel teu, né? Vai ter nas sessões, mas é bom a gente ter o nosso álcool gel, né? Para evitar. A pandemia ainda segue a toda e a gente segue com um presidente genocida, né, gente? A Ana Costa, querida, tá falando que é a única que lembra da Zona Norte antes e depois de qualquer campanha eleitoral. Chega da velha política, a hora de renovar agora é 50 na prefeitura. É verdade, Ana. Quando teve lá enchente no Sarandi, eu fui uma das únicas, se não a única vereadora na época, né, junto com Pedro Ruas, que tive presente lá com solidariedade ativa. Aliás, eu digo sempre que eu costumo ir mais na vila, no bairro, em período que não é de eleição. Em período que não é de eleição. Porque nossos mandatos sempre foram muito pé no barro, pé no bairro. Então, né, para que a gente tenha também essa clareza de comparar também os passados, né, comparar um pouco a trajetória de cada um, que compromisso tem ou não tem com os movimentos sociais populares, quantas lutas estão do nosso lado. Por exemplo, domingo era um dia lindo de sol, poderia estar fazendo campanha em muitos lugares, mas eu achei que meu compromisso como feminista era estar no ato por justiça para Marie Ferrer. Porque é inadmissível, é parte da cultura do estupro, de culpabilizar a vítima. Então, a gente esteve lá e fez esse enfrentamento contra a cultura do estupro, suspendendo a campanha, né, naquele momento. Queria dizer para vocês, então, que a gente tem esse cenário aberto. Algumas coisas a gente pode ter certeza, que o bolsonarismo não tem candidato forte na eleição de Porto Alegre, ainda bem. Todos estão lá, não terá um candidato diretamente bolsonarista. Que o Marquesã, que é o mais parecido, porque o PSL está com ele, e tem. Pode deixar o comentário, gente, aqui sai muito rápido, não consigo ler esse último que vocês botaram. Afonso Carvalho. Votar em Fernanda é pensar em uma cidade que terá voz, onde a porta dos gabinetes estão abertas para os pleitos de cada localidade. Fernanda, 50, verdade. Afonso, querido, faz tempo que eu não te vejo. Acho que o bebê deve estar bem grande agora. Um beijo para Carol. E estamos juntos nessa luta. Obrigada. Se puder pegar uns adesivinhos, enfim, né, levar adiante a nossa campanha, eu te agradeço. Mas, enfim, eu estava falando sobre as certezas. Então,
candidato bolsonarista diretamente não tem, como o Russomano, que botou, né, o Bolsonaro está despencando, o que é bom sinal, né, mostra que a força da extrema-direita está caindo, né, inclusive o Bolsonaro deu uma certa desesperada com a derrota do Trump e fez um papelão gravíssimo essa semana, típico de um genocida criminoso, que é o que ele é, fazendo politicagem com a vacina, né, a Coronavac, suspendendo os testes via Anvisa, tentando aparelhar a Anvisa, e diante de uma morte que não teve nada a ver com a pesquisa, tiveram que voltar atrás hoje, ainda bem, né, porque, obviamente, a vida do nosso povo tem que estar em primeiro lugar, mas é isso, enquanto for o Bolsonaro, a gente vai estar lutando contra o absurdo, contra o obscurantismo, contra tudo. Então, mas voltando, candidato diretamente bolsonarista não tem em Porto Alegre, o mais parecido é o Marquesan, que está com o PSL pela sua agenda autoritária, embora não seja como contra a ciência, como o Bolsonaro, mas, né, tá tudo embolado e eu acho que, felizmente, o Marquesan tem uma das maiores rejeições, né, o que nos ajuda a pavimentar e enterrar esse projeto do pior prefeito da nossa história. Mas, assim, Fernanda, tenho medo do Marquesan, vou fazer voto útil. Voto útil é no 50. Votar em quem enfrentou o Marquesan é votar contra o Marquesan também. Então, não tem essa. 2, preciso enfrentar o fascismo, então estou preocupado com a eleição. Ótimo. Vota na esquerda, que é a que tem coragem de dizer que a eleição de Porto Alegre está a serviço da luta nacional contra o fascismo. E também é 50. 3, terá segundo turno em Porto Alegre. Matematicamente e politicamente está comprovado. Tem que ser muito fake news e atuar de muita má fé para nos bastidores criar esse burburinho. Outra coisa é quem reproduz em dúvida, tá, gente? Isso aí, essas coisas a gente sabe como é que é ficar em dúvida, perguntar. Mas esta campanha disparada não foi na dúvida. Não nasceu ao natural, na espontaneidade, é orquestrada. E fake news de direita, de extrema direita ou de centro-esquerda, não dá, né? Fake news não dá. Então, matematicamente, politicamente, terá 2 turnos a eleição de Porto Alegre. 4, ao que tudo indica, Manuela já está indo para o segundo turno, porque matematicamente ela está na frente o suficiente para garantir a sua vaga no segundo turno. O debate agora é quem vai para o segundo turno com a centro-esquerda. Nós, do PSOL, da UP e do PCB, estamos lutando para que seja a esquerda radical. Isso só se define no domingo, 15 de novembro. Como eu faço para não ter a direita no segundo turno? Vote na esquerda. Nós estamos dizendo, vote na esquerda coerente, vote na esquerda radical, vote na esquerda que tem muitas propostas, mas tem só 16 segundos na televisão para que a gente possa apresentar as nossas propostas. 5, pesquisa não ganha eleição, voto ganha eleição. Se pesquisa ganhasse eleição, Olívio não tinha sido prefeito, Erundina não tinha sido prefeita em São Paulo, Brizola não teria sido governador, Boulos não estaria indo para o segundo turno nesse momento. O que ganha a eleição é o voto das pessoas. 6, não vamos suprimir o debate político. Esquerda que é esquerda se propõe a discutir programa, porque senão suspende a eleição. Nós estamos fazendo debate programático, afirmando um campo, uma alternativa independente. E nós seguiremos fazendo esta campanha, sem fake news, sem baixaria. 7, o primeiro turno... Opa! Ah, tá, eu estava invertido, eu estava achando que eu estava fazendo 10. Não, 7. O primeiro turno é o voto que a gente acredita. Logo, a gente pode fortalecer ou enfraquecer ideias. Nós queremos fortalecer uma ideia de auto-organização, de mobilização, que o povo não pague conta da crise, uma ideia de enfrentamento com os grandões, com os banqueiros, com a especulação imobiliária, uma ideia de fortalecimento dos movimentos sociais, as lutas feministas, antirracistas, anti-LGBTfóbicas. Nós temos uma chapa representativa que se preocupou em fazer esses debates durante toda a campanha. A eleição pode fortalecer ou enfraquecer essas ideias. E nós estamos lutando para fortalecê-las, para fortalecer esta alternativa, fortalecendo 50 2 vezes, porque nós precisamos ter na Câmara dos Vereadores a bancada mais combativa, de novo, reeleita e ampliada. E onde tem pessoal, tem resistência. Nós somos 10 na Câmara Federal e, desculpa, a gente vale por 100 às vezes. Por 100. Tem bancada
de 50 que vale por 5, mas tem bancada de 10 que vale por 100. Aqui na Câmara de Vereadores em Porto Alegre, a nossa bancada é a melhor. Foi a que fez a CPI contra o Marquesan. Foi com o Roberto Cobain, o professor Alex, que é um professor comprometido com as causas, a Karen Santos, né, que tem toda uma luta combativa, Pedro Ruas, que é sensacional, né, e foi deputado estadual, foi vereador 6 anos comigo, aprendi muito com ele, está voltando, né, para concorrer à Câmara de Vereadores de Porto Alegre, nós precisamos colocá-lo lá. Nós temos candidatos maravilhosos. Vote nos vereadores e vereadoras do PSOL, vote no 50 2 vezes. Solange está dizendo que a minha fala deveria ser ouvida por todos os porto-alegrenses. Vamos tirar a direita do segundo turno. A gente teve o prazer de se conhecer, né? Pessoalmente, a Solange está sempre comentando. Então, eu quero agradecer, né, esse teu comentário, teu apoio e dizer isso. 8. 9. O voto útil é no segundo turno, quando a gente não tem como escolher a melhor proposta. Mas, inclusive, para que a gente tenha uma esquerda radical que influencie nesse processo de segundo turno, que paute a necessidade de várias medidas, né? Nós precisamos sair fortalecidos do primeiro turno, caso a gente não chegue no segundo turno, mas nós vamos batalhar para chegar. 9. Nós estamos crescendo. A nossa campanha está crescendo todos os dias. É impressionante, eu estou na rua, vocês sabem, né, que eu sou candidata mais pé no chão, enfim, pelo menos que eu tô sempre na rua pedindo voto pessoalmente, conversando com as pessoas, enfim. E a gente vai sentindo o termômetro, e cada vez mais gente nos para, dizendo que me viu enfrentando o Marquesan, dizendo que me viu na sabatina da Record, dizendo que viu o debate da Band com a Manuela Simador, que foi lá, nem me conhecia e se encantou, e agora tá fazendo campanha, querendo se filiar ao PSOL. Manuela, tô te esperando no PSOL. Como, enfim, pessoas que me ouviram na Gaúcha Atualidades, apresentando as propostas para os trabalhadores, e que estão parando, pegando material, levando essas ideias para sua casa. Vamos virar esse jogo, e cada um de nós é importante para virar esse jogo agora. Cada um que está nos acompanhando, pega teu material, pega nas banquinhas do centro, tem banquinhas ali dos nossos candidatos a vereador que tem nosso material no Largo Glênio Pérez. Nós estamos na Ladeira, às 11h30 até às 2h, fazendo parada de ônibus no final da tarde, nos bairros com material. O Myron diz que lembra da força que eu dei na greve dos professores ao pacote leite, por mais pessoas igual a mim, né, igual a tu. Ele diz: obrigada, querido, por mais pessoas igual a nós. Esse projeto político, ele é coletivo, e eu conto muito com vocês para que a gente possa virar este jogo, fortalecer uma esquerda coerente, postular, né, a necessidade dessa renovação. Tá aqui o Thiago Anchieta também. Um beijo para todos e todas. Não sei se tem alguma pergunta que eu teria que responder, Paolo, o pessoal que está ajudando aí na live. Eu respondo antes de fechar, senão acho que está bem marcado aí o cenário um pouco da eleição de Porto Alegre, né? Estou sentindo o problema certo. Deixa eu ver. Converse com seus familiares para acreditar numa esquerda coerente. 50, diz a Railine. Então, para fechar, talvez com a pergunta da abertura, como fica a eleição sem o Fortunati? Eu acho que fica mais aberta. Eu acho que foi um tapetão. Acho que, mesmo discordando do Fortunati, nós gostaríamos de vencê-lo nas urnas. Ele tinha o direito de concorrer, tem uma decisão, depois que ele não pode mais trocar o vice, é suprimir o debate político. E ele tem direito, né, de apresentar suas propostas, foi tirado dessa maneira, ao que tudo indica, influenciado por um laranja do Sebastião Melo, e contraditoriamente o PTB, né, não contraditoriamente no programa, né, porque eles têm um programa parecido, mas aliás, não sei, PTB, programa, não sei bem, né, porque o PTB, onde tem governo, tá dentro, né, governou sempre com o PT, todos os governos do PT estavam no PTB, governou com os da direita, governou com Fogaça, com Fortunati, com Melo, governou com Marquesan. O PTB foi da base do Marquesan, enfim. Mas, é o que tudo indica, foi um laranja do Melo, que entrou na justiça aí para retirar a candidatura do Fortunati, e o PTB já está apoiando Sebastião Melo.
Mas eu não acredito que automaticamente todos os eleitores e eleitoras do Fortunati migrem para um projeto do Sebastião Melo, não vejo assim. Vejo que muitas pessoas, né, não queriam Marquesan e também não queriam outros projetos que enfim, faliram, buscavam ali uma alternativa com o Fortunati. Nós podemos, para esses, apresentar uma alternativa coerente, que é o PSOL. Fica mais aberta a eleição, nós temos que buscar esses votos, né, para os 50, não todos, é claro, mas aproveitar também o espaço que fica, e está sempre buscando construir, virar voto, fortalecer o PSOL, fortalecer uma esquerda coerente, fortalecer a nossa chapa. Mas uma coisa a gente tem certeza: a eleição terá 2 turnos do município de Porto Alegre. E a última coisa que eu queria pedir a todos nós que estamos acompanhando: cuidado com as fake news. Elas não fazem bem para o cérebro, não fazem bem para as liberdades democráticas, não fazem bem para a política, né? Infelizmente, a gente vê essa tentativa lamentável de produzir fake news num momento tão grave da nossa história. A extrema-direita vive das fake news. Precisa ser combatido, evidentemente. Mas fake news, venha de onde venha, não pode ser compartilhada, precisa ser combatida. Um beijo a todos e todas. Seguimos na luta, batalhando por um espaço para a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras.